Duas cenas, dois países. Nos Estados Unidos, uma viatura para um carro numa estrada qualquer e o policial observa as mãos do motorista como se o próximo segundo pudesse mudar tudo. No Brasil, uma guarnição dobra a esquina e entra numa rua onde a disputa é diária. O uniforme muda e o idioma também. Mas a pergunta é a mesma: por que a polícia dos Estados Unidos é tão diferente da brasileira? Só que a resposta não começa na abordagem. Começa no mapa, na história e no tipo de estado que cada país decidiu construir. Hoje a gente vai entrar nos bastidores desses dois sistemas, compreender o que isso muda na vida real e entender o dilema: falta polícia no Brasil? O modelo policial americano nasce de uma herança britânica: língua, cultura e, sobretudo, a lógica da lei local. No período colonial, a segurança era sustentada por comunidades, milícias e vigilantes sem uma força nacional centralizada. Da Inglaterra também vem a tradição do xerife, autoridade do condado encarregada de impor a lei. A polícia moderna se consolida na Europa. A França organiza uma força para policiar Paris, no século XVII, e Londres cria a Polícia Metropolitana em 1829, com uniformes, regras e a missão de manter a paz e conduzir suspeitos ao sistema de justiça. Esse modelo anglo-saxão tem forte influência. Por isso, nos Estados Unidos, a polícia nasce menos como um bloco e mais como um mosaico, condados, cidades e estados criando suas próprias engrenagens, porque o poder sempre esteve mais perto do território do que de um centro único. Conforme o país urbaniza e os problemas atravessam fronteiras, o governo federal cresce em camadas, mas o traço central permanece: o local manda muito. E é isso que explica porque dois policiais americanos podem usar o mesmo uniforme e operar como se pertencessem a mundos diferentes. No Brasil, o caminho foi outro. A primeira instituição com características militares foi a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia, criada no Rio de Janeiro em 1809, seguindo o modelo da Gendarmeria francesa. Essa herança se prolonga no século XIX e se consolida no período do regime militar, com estrutura hierárquica e doutrina ligada ao exército, e a padronização do nome Polícia Militar. Ao longo do tempo, o Brasil organiza um sistema menos fragmentado por municípios e mais blocado por estados, com funções separadas: uma polícia voltada para a rua, outra para a investigação, além de forças federais com missões específicas. O resultado é um modelo mais padronizado dentro de cada estado e profundamente dependente da arquitetura institucional. Segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, quando você soma os efetivos de polícia militar e polícia civil, você chega perto de 500 mil de profissionais. É o que você pode ver na tela. De acordo com o último levantamento, o país tem cerca de 404 mil policiais militares e mais de 95 mil policiais civis. De acordo com pesquisas recentes, o número de policiais caiu na última década, mostrando uma queda maior de policiais militares. Segundo o G1, essa queda foi de 6,8% de PMs da ativa e 2% de policiais civis. Nos Estados Unidos, de acordo com o levantamento do Escritório de Estatística de Justiça, em 2018 existiam cerca de 17.541 agências estaduais e locais. Isso significa que em muitos lugares a experiência do cidadão com a polícia depende do CEP. Não é força de expressão, são milhares de polícias diferentes dividindo o mesmo território. Por isso a frase é literal: nos Estados Unidos você não encontra a polícia, você encontra uma polícia. E ela pode ser outra a 20 km. Outro chefe, outro orçamento, outro treinamento ou cultura. Um ponto importante a mencionar aqui é sobre os policiais juramentados e civis nos Estados Unidos. A principal diferença é que o policial juramentado possui poderes policiais plenos, como autoridade para portar arma de fogo e efetuar prisões, enquanto o funcionário civil não possui essa autoridade, atuando em funções de apoio. Os Estados Unidos contam com quase 800 mil policiais juramentados e 427 mil policiais civis. Uma característica marcante é que os departamentos de polícias locais realizam simultaneamente funções de policiamento ostensivo e investigação criminal, porque operam um modelo de ciclo completo de polícia e o sistema é altamente descentralizado. Um policial de patrulha pode iniciar a investigação no local do crime e, se necessário, passar o caso para a unidade de detetives, investigadores à paisana, dentro do mesmo departamento. Com a história e os números do lugar, fica a pergunta: como o sistema molda o policial em cada país? Agora a pergunta muda de foco: quem vira polícia em cada país? E o que o sistema faz com essa pessoa depois que ela veste a farda? Porque a polícia não é só uma instituição, ela é um filtro. Um funil que escolhe perfis, molda comportamento e define no fim do dia quem tem poder e quem responde por ele.
No Brasil, o caminho costuma começar de um jeito bem claro: concurso público. É a porta de entrada que promete estabilidade, carreira, progressão e um tipo de pertencimento institucional. Na Polícia Militar, isso vem acompanhado de uma identidade forte, disciplina, hierarquia, cadeia de comando. Não é só organização administrativa. A lógica é simples e poderosa. Você entra num corpo onde a função é extensiva, visível e o comando é vertical. O policial recém-formado não precisa descobrir qual é o seu lugar. Ele sabe e aprende onde começa a ordem, como ela desce e o que acontece quando ela é quebrada. Isso produz previsibilidade e também rigidez. Nos Estados Unidos, esse caminho é menos um corredor e mais uma rede de ruas. Em muitos lugares, a contratação é local, feita por departamento, com critérios que variam bastante. Isso muda um detalhe que vira tudo. Você não entra na polícia como ideia nacional, você entra naquele departamento. A cultura de trabalho pode ser mais comunitária ou mais agressiva, mais treinada ou mais improvisada, mais orientada por prevenção ou por resposta. Em muitos estados, os sindicatos têm grande força. Chefias podem mudar conforme política local, prefeitos, conselhos e eleições. A carreira pode ser mais móvel, dá para trocar de departamento, de cidade ou condado. E essa mobilidade cria um ambiente onde a identidade institucional é muitas vezes de casa, do código interno, do jeito que aquele lugar decide policiar. Um policial recém-formado no Brasil sabe exatamente onde ele entra na cadeia. Nos Estados Unidos, ele entra na cultura de departamento, mudando de cidade para cidade. Agora junta isso com um fator que pesa como uma sombra por trás de cada abordagem: a doutrina de força. Não é sobre querer usar força, é sobre o que o mundo ensina o que pode acontecer no próximo segundo. Nos Estados Unidos, a circulação de armas é tão grande que, para muitos policiais, a hipótese de risco armado não é uma exceção mental, é um reflexo. Em estimativas internacionais amplamente citadas, os Estados Unidos chegam a algo em torno de 120 armas para cada 100 pessoas, um número que não existe em escala parecida em quase nenhum outro lugar. No Brasil, estimativas giram em torno de 8 armas por 100 pessoas. A diferença é de ordem de grandeza. E quando o ambiente te treina a acreditar que qualquer mão pode ter uma arma, sua postura muda antes mesmo da ocorrência existir. No Brasil, o risco é real, mas ele não se apresenta sempre do mesmo jeito. A PM tem um contato diário de massa, presença constante, patrulhamento, abordagem ou visibilidade. Um ambiente que molda a doutrina inclui não só a arma, mas também densidade urbana, conflito territorial, histórico de violência, percepção de impunidade e pressão operacional. O resultado é que o tempo de decisão também curta, só que por razões que nem sempre são idênticas às do policial americano. Por isso, quando colocamos aquele gráfico na tela sobre probabilidade percebida de ameaça versus tempo de decisão, não é sobre mensagem moral que estamos falando, é sobre mecânica e engenharia humana. E aí a assinatura fecha o bloco como martelo. Se o mundo te ensina que cada mão pode ter uma arma, sua doutrina vira um reflexo. Agora a gente entra no coração da diferença, e talvez no ponto mais invisível para quem assiste de fora. Quem fecha o ciclo do crime, quem chega primeiro, quem prende, quem investiga, quem produz prova, e quem responde quando a engrenagem falha. No Brasil, essa divisão é estrutural. A polícia militar está desenhada para a rua: presença, patrulhamento, abordagem e resposta imediata. Já a polícia civil é desenhada para investigação, inquérito, diligência, perícia como parceria, produção de prova e formalização do caso. Em teoria, isso cria especialização. Na prática, pode criar uma fricção silenciosa. A ocorrência nasce na PM, mas o desfecho depende da PC. E entre o começo e o fim, existe um corredor cheio de portas: procedimento, registro, prioridade ou volume de demandas. Quando esse corredor funciona, o sistema flui. Quando ele trava, surgem lacunas, pois provas podem ser perdidas, as testemunhas podem sumir e muitas vezes o caso esfria. Nos Estados Unidos, o ciclo é mais interno ao departamento. A mesma agência que patrulha pode ter detetives próprios e conduzir a investigação do início ao fim, com variações enormes entre cidades e condados. Em crimes maiores, federais ou interestaduais, entre outras camadas, agências estaduais, e quando o critério é federal, o caso pode subir para estruturas como FBI, ATF ou DEA. O ponto não é melhor ou pior. O ponto é o que o caminho da informação muda. Em um modelo, a ocorrência atravessa instituições. No outro, muitas vezes ela atravessa setores dentro da mesma instituição. Isso altera a velocidade, a responsabilidade e o nível de atrito. E aqui entra a parte que quase ninguém fala. A investigação não começa quando o policial quer. Começa quando o sistema permite. Permite por equipe, por prioridade, burocracia e por capacidade de transformar fato em prova. Esse é o tipo de detalhe que não aparece na sirene, mas decide o final da história. Agora outro dilema. Por que a rua esvazia, mesmo quando o país tem polícia no papel? O efetivo total não é presença real. O número que aparece em estatística é o topo do iceberg.
Mas o que interessa na prática é quantas estão disponíveis por turno, por área, fazendo atividades fim. E aí o funil começa mostrando a realidade. Seja com afastamentos, seja com escalas administrativas, elas se somam com a sombra da máquina pública que suga policiais longe da rua. Segundo Gianni Silvestre, no Brasil há muitos policiais que estão trabalhando em atividades meio, não nas atividades fim da polícia militar, como policiamento ostensivo, policiamento nas ruas, nas rondas, na prevenção, na parte preventiva da polícia. Nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, a falta de policiais nas ruas tem gerado uma crise sem precedentes. A força atual conta com mais de 30 mil agentes. Mesmo assim, os sindicatos apontam longas jornadas, retórica antipolicial e a reforma penal de 2020, pontos que têm influenciado o abandono das carreiras. No Brasil, a sequência é simples e brutal. Você pode até ter um número bonito por 100 mil, e ainda assim sentir o vazio no bairro, porque o que falta é densidade operacional no horário certo e no lugar certo. E aqui mora a armadilha do famoso número da ONU. Indicadores por 100 mil são úteis como régua grosseira. O erro é tratar como selo de qualidade, pois eles não medem distribuição, carga de chamadas ou gasto fora da rua. Também não mede se o sistema é unificado ou fragmentado. Dois países podem ter taxas parecidas e viver realidades totalmente opostas. No fim, depois de atravessar tudo isso, a comparação fica menos sobre farda e mais sobre arquitetura. Nos Estados Unidos, a polícia cresceu como ecossistema local, com dados, cidades, estados e camadas federais. Isso cria um país onde o mesmo uniforme pode significar práticas e culturas completamente diferentes. No Brasil, a polícia se organizou como um sistema mais estruturado por estados, com separação de funções e uma identidade institucional marcada por história, hierarquia e desenho constitucional. São duas respostas para dois países que nasceram com medos diferentes e tentaram controlar esses medos cada um à sua maneira. Se gostou do conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e torne-se membro para apoiar esse trabalho. Não esqueça de conferir os links na descrição e no comentário fixado. Qual a sua opinião sobre a polícia brasileira e a polícia americana? Seu comentário é importante. E para manter essa maratona, deixo na tela um vídeo sobre as diferenças entre Polícia Federal e FBI, para você entender como inteligência molda essas polícias. É só clicar nesse vídeo aí que te espero lá. Grande abraço e até mais!